Celestial, meu Deus, te damos graças, Senhor. Aqui está teu filho que vai falar a tua palavra neste momento. Usa ele com poder, com graça, como tu sempre tens usado, Senhor. Aleluia. A tua igreja precisa, Deus. Tu conheces a necessidade do teu povo nesse lugar. Dai a tua graça, a tua bênção, é o que nós te pedimos nessa noite, no nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amados irmãos, é motivo de grande alegria estar aqui nessa cidade, nessa igreja. Aproveitando que os amados irmãos estão em pé, por gentileza, abra sua Bíblia num texto muito conhecido, um texto muito propício para um culto como esse, culto missionário. Livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, capítulo 6 e o versículo de número 8. Vamos ler apenas o versículo que o Senhor tem colocado no meu coração nesta noite para compartilhar com a igreja. Livro do profeta Isaías, capítulo 6 e o versículo de número 8. Quem achou o texto bíblico? Enquanto os irmãos acham o texto, quero aqui agradecer ao pastor presidente, pastor Onofre, que nos recebeu muito bem ali na sua residência, a serva de Deus, sua esposa, né, sua filha, todos os amados irmãos que nos receberam, o servo de Deus ali também. Deus possa abençoar esse ministério, a igreja, de modo geral, o corpo de obreiros. Prazer imenso estar aqui nessa cidade, conhecendo essa igreja. Amém? Quem achou o texto? Isaías, capítulo 6 e o versículo 8. Amém. Texto muito conhecido. Diz assim o texto bíblico: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem a enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Quem pode glorificar o Senhor por esse texto? Por gentileza, tomai assento nesta noite maravilhosa que o Senhor tem nos concedido pela sua infinita misericórdia. Como eu disse a princípio, esse texto é um texto muito conhecido e um texto muito apropriado para uma noite como essa, haja vista que é um culto missionário. Esse texto está inserido no livro do profeta messiânico, do príncipe dos profetas. Messiânico porque há um grande número de profecias concernente à vinda do Messias, concernente à vinda de Jesus. Por exemplo, o famoso capítulo 53, que narra o sofrimento de Jesus. E o príncipe dos profetas, haja vista que corria nas veias desse grande profeta, sangue real. Isaías, ele dos 4 profetas maiores, ele profetizou antes do cativeiro babilônico, em 700 anos antes de Cristo, quando a Assíria estava no auge do seu poder. E Isaías, ele teve o privilégio de presenciar um dos maiores livramentos da história do povo de Deus. E esse livramento ele está registrado mais de uma vez na Bíblia Sagrada, e uma delas está em 2 Reis, capítulo 19 e versículo 35, quando o perverso rei da Assíria, Senaqueribe, ele cercou, na verdade cercou, segundo os historiadores e a Bíblia Sagrada, cerca de 46 cidades do reino do sul, do reino de Judá, e cercou Jerusalém, e afrontou o rei Ezequias, e não somente o bom rei Ezequias, como também o Deus do rei Ezequias. Aí ele avançou, ele foi longe demais. E diz a Bíblia que o rei Ezequias, ele orou, ele apresentou aquela afronta a Deus, e Isaías profetizou. Aí o texto bíblico diz, em 2 Reis, capítulo 19 e versículo 35, que na mesma noite, um anjo do Senhor feriu no arraial dos assírios
a 185 mil soldados e deu um grande livramento ao povo de Deus. E o perverso rei Senaqueribe, adorando seu Deus, foi morto pelos seus próprios filhos, porque ninguém afronta o nosso Deus vivo, porque Deus não se deixa escarnecer. Quem pode glorificar o Senhor? Mas, quando nós voltamos para o profeta Isaías, o seu ministério, quando nós entendemos e passamos a estudar esse grande profeta, o seu ministério foi longo, foi mais de 50 anos de ministério. E o ministério do profeta Isaías, ele vai abranger mais de 50 anos e mais de 5 reis. Quantos reis? 5. Ele vai abranger o reinado do rei Uzias. Ele vai começar no reinado do rei Uzias, depois Jotão, depois Acaz. Ele vai alcançar o seu ápice no reinado do bom e do piedoso rei Ezequias. Possivelmente, Isaías, ele vai ajudar algumas reformas religiosas no bom e no piedoso reinado do rei Ezequias, sendo conselheiro do rei Ezequias, e é claro, ele vai ter um triste fim, sendo martirizado, segundo a história, no mais terrível reinado do reino do rei Manassés, segundo a tradição e segundo a história, cerrado ao meio, falando a verdade no terrível reinado de Manassés. Então, 5 reinados, Isaías vai exercer o seu ministério. Mas quando nos voltamos para o capítulo 6, nós podemos entender que Isaías ele vai ter um encontro, ele vai ter ali realmente nesse capítulo que nós lemos aqui, ele vai ter um vislumbre da glória de Deus, e ali vai acontecer na sua vida algo que vai mudar o seu ministério, vai mudar a sua vida. E esse capítulo começa, o capítulo 6 de Isaías, vai começar com a seguinte frase: do ano em que morreu o rei Uzias. Eu quero que você dobre a sua atenção para esse pregador que vos fala nesta noite de sábado, 19 de outubro de 2024. Esse capítulo aqui é um capítulo em que muitos usam, e realmente é um capítulo que nos chama a atenção como um capítulo missionário, como um capítulo de chamada missionária, da chamada da consagração de Isaías para o seu ministério profético. E nós entendemos aqui que é uma chamada para a nossa chamada profética, a nossa chamada missionária. Quem tem chamada missionária aqui? Quem tem vocação aqui para a obra de Deus? Quem tem? Então nós entendemos que esse capítulo aqui é um capítulo de vocação, é um capítulo que nos desperta. Eis-me aqui, Senhor. Quantas mensagens ao longo da nossa vida, nos cultos missionários, nos congressos, nós ouvimos pregadores pregando esse texto aqui: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, né? Quantas mensagens ao longo da nossa vida nós ouvimos esse texto, correto? Sim ou não? Então esse aqui é um capítulo missionário. Mas estudando esse texto nessa semana, o Espírito Santo me fez entender, nas entrelinhas desse texto, eu percebo aqui, pela revelação do Espírito Santo, porque existem 3 fontes de conhecimento. Quantas fontes de conhecimento? A primeira fonte de conhecimento é o conhecimento herdado. É aquele conhecimento que passa de pai para filho, de avô para neto. Por exemplo, o pai é marceneiro, o filho, não é todos, né? Mas há uma tendência do filho ser marceneiro, não é verdade? O pai é caminhoneiro, há uma tendência, não que todo filho, se o pai é caminhoneiro vai ser, mas há uma tendência, sim ou não? Do filho, automaticamente há uma grande possibilidade do filho também ser caminhoneiro, sim ou não? Conhecimento herdado. Há uma segunda fonte de conhecimento, conhecimento adquirido em faculdades, em colégios, em livros, muito importante. Mas uma terceira fonte de conhecimento, conhecimento revelado, é aquele conhecimento que Daniel possuía, que Deus revela ao pregador. Então, quando estava estudando esse texto,
Eu percebi nas entrelinhas desse texto, irmãos, que existe aqui nas entrelinhas de alguns versículos inimigos. Existe o quê? Nas entrelinhas desse capítulo, inimigos da chamada missionária. E é sobre isso que eu quero pregar aqui nesta noite. Eu quero pregar com a graça de Deus, subordinado ao tema: vencendo os inimigos da chamada missionária. Porque eu entendo que há pessoas aqui, tanto na nave do templo, como em cima do altar, obreiros, pessoas aqui, jovens, irmãs e irmãos, que têm vocação, que têm chamada, mas que existem inimigos que se levantam, tentando impedir a vocação, tentando impedir a chamada, seja na área evangelística, seja na área ministerial, seja na pregação, seja no louvor. Mas eu quero dizer algo de Deus para você: não há inimigo que possa impedir a tua chamada. É sobre isso que eu quero pregar, vencendo os inimigos da chamada missionária. Quem quer ouvir a revelação de Deus? Amém? Vamos então, nesta noite, ser fiel à revelação de Deus. Glória a Jesus! Vai ser então nesta noite, nós estávamos lecionando, além de ser professor de escola dominical, nós somos professor do núcleo de pós, preparação de obreiros em Joinville. Existem 3 tipos de sermão. Primeiro, sermão temático, que é o mais fácil. Segundo, sermão textual. E o terceiro, mais difícil, e há poucas mensagens, é o sermão expositivo, dá mais trabalho para fazer, às vezes semanas e até meses para preparar uma mensagem expositiva. E é muito difícil encontrar pregadores que preguem sermãos expositivos, mas hoje será uma mensagem mais textual. Vamos ficar mais no texto nessa noite, amém? Então fique com o capítulo 6 aberto. E se vamos, claro, talvez citar alguns textos, mas a nossa fonte será o capítulo 6, será mais um sermão textual nessa noite, amém? Então, qual é o primeiro inimigo da chamada missionária que eu encontro aqui no capítulo 6? Vamos voltar ao texto no início. No ano em que morreu o rei Ozias, ou também conhecido como rei Azarias. Vamos conhecer quem era esse rei, porque aqui, nas entrelinhas desse texto, no começo desse texto, ou neste rei, eu encontro o primeiro inimigo da chamada missionária. Quem era? Amém? Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Quem era o rei Ozias, ou o rei Azarias? Ele era um rei que a princípio começou muito bem. Começou a reinar com 16 anos, jovem. E era um rei sábio, um rei engenhoso. Ele fortificou Judá. Filho de Amazias, o seu pai também foi um bom rei. Um rei que estabeleceu, fortificou. Começou a reinar com sabedoria. Um camarada que era um camarada de personalidade, inteligente, sábio. Começou a fortalecer Judá. Reinou por 52 anos sobre Jerusalém e sobre Judá. Um longo reinado. Só que em determinado momento subiu ao seu coração o orgulho. Ele achou, como se diz lá fora, no ditado popular, ele achou que era a última bolacha do pacote. Aí que está o problema. Ele achou que era a última Coca-Cola do deserto. Aí que está o problema. Ele achou que era alguma coisa. Aí ele quis fazer aquilo que não competia a ele. Sacrificar. Fazer aquilo que só o sacerdote podia. E o sacerdote Azarias disse: você não pode, ó rei Ozias. Você é um rei bom. Você é um rei inteligente, um rei sábio. Você é um rei temente, mas isso aí só o sacerdote, só o sumo sacerdote pode acender incenso. Aí diz 80, não faça isso, é loucura. Eu sou o poderoso rei Ozias, eu vou fazer, ninguém vai me impedir. E ele entrou onde ele não podia entrar para acender o incenso, e a lepra lhe saiu da testa, e ele ficou leproso, e morreu leproso, e ficou conhecido na história como rei leproso. Aí você pergunta, para quem conhece Bíblia, quem era o rei Ozias? Quem foi o rei Ozias? E as pessoas não vão lembrar dele.
pelo rei engenhoso, pelo rei bom, pelo rei que fortificou Judá. Sabe como é que eles vão lembrar? Eles vão lembrar de Osias como rei leproso. Mas mesmo leproso, afastado da convivência, este rei tinha uma influência. E eu entendo que essa influência, mesmo assim, ela abrangia todos aqueles que estavam na corte, e até mesmo com Isaías, que era parente dele, primo dele. Agora eu pego esse Osias, lá na época de Isaías, e trago até para nossos dias, e trago ao longo da história, porque esse Osias é uma tipologia do primeiro inimigo da obra missionária ou da obra de Deus. O que simboliza esse Osias? Esse Osias simboliza um sistema contrário à chamada e à obra de Deus, que tenta impedir a obra de Deus, que tenta impedir a obra missionária, que tenta impedir o avanço da obra de Deus. Sempre houve um Osias que tentou parar o Evangelho ao longo da história. Esse Osias representa o sistema religioso contrário. Esse Osias representa o sistema político contrário ao longo da história da obra de Deus. Mas como está escrito amanhã no texto áureo, quem puder vir, que venha na escola dominical, que nós vamos estudar sobre as promessas da igreja. Lá em Mateus 16 e 18 está escrito: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer ver Osias? Quer ver Osias? Capítulo 8, Saulo de Tarso, recebendo a autoridade da carta da autoridade religiosa de Jerusalém, tentou impedir o avanço. Osias, sistema religioso, mas quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Atos capítulo 8, versículo 4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, porque a igreja é poderosa. Quer ver Osias? Atos capítulo 12, Herodes mata Tiago a espada, prende Pedro, mas diz a Bíblia, Atos capítulo 12, versículo 5, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Deus enviou o anjo, libertou Pedro. Herodes morreu comido de bicho. Por quê? Porque mais poderoso é o que está conosco do que aquele que está com o mundo. Osias não pode parar a igreja. Chegamos na idade medieval. Quem estuda a história eclesiástica, a história da igreja, diz que é a idade das trevas. Agora, 31 de outubro, vamos comemorar a reforma protestante. Quem estuda essa idade das trevas diz que o mundo ficou atrasado em 400 anos por causa da idade das trevas. Que o povo era ignorante, que o povo não tinha acesso à Bíblia. Aí Martinho Lutero, ele traduz a Bíblia para o alemão, no castelo, e lá ele escreve aquele hino maravilhoso, Castelo Forte. É tremendo isso, irmãos. Aí Martinho Lutero é levado para o concílio, diz: ô Martinho Lutero, você tem que se retratar. Aí ele diz perante as autoridades: se vocês me provarem na Bíblia que estou errado, eu me retrato. E eles não conseguiram provar. Osias sempre se levantou na história. Chegamos em meados de 1700. A Inglaterra, de 10 ingleses, 7 eram viciados em álcool, alcoólatras. Deus levanta um homem chamado John Wesley. Nós temos uma tendência ao arminianismo, que cremos na salvação por livre-arbítrio, não somos calvinistas. Devemos muito a John Wesley, ao movimento de santidade e ao metodismo. Você deve conhecer John Wesley, grande homem de Deus. A história dele: John Wesley, George Whitefield e Charles Finney, e Charles Wesley, seu irmão, melhor dizendo, tiraram a Inglaterra das trevas. A igreja que tinha um monopólio, a igreja anglicana, se levantou contra John Wesley. Chamou John Wesley e disse: John Wesley, você não tem paróquia, você não pode pregar o Evangelho. Sabe o que John Wesley disse para as autoridades anglicanas? A minha paróquia é o mundo. Não deixaram ele pregar na igreja, ele começou a pregar nas ruas, e as multidões afluíam,
Porque Uzias não pode parar a igreja, não pode parar a chamada missionária. Chegamos agora na antiga e extinta União Soviética. Stalin se levanta, estou pregando que nada pode parar a igreja. Estou pregando sobre vencer os inimigos da chamada missionária. E o primeiro é Uzias. Qual é o Uzias que está querendo impedir a sua chamada missionária? Stalin mata pastores. Stalin persegue a igreja na antiga e extinta União Soviética. Quem se lembra então do Muro de Berlim? Quem se lembra do Muro de Berlim? Era o símbolo da Guerra Fria, que separava as duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Mas quando o Muro de Berlim cai, isso está no livro de história, nos livros de história, cai em 1989, o mundo começa a mudar. Aí tinha um presidente que morreu esses dias, da antiga e extinta União Soviética, chamado Mikhail Gorbachev. E ele faz aquilo que ficou conhecido na história como perestroika. Ele faz a perestroika, que era chamada abertura política, porque na cortina de ferro as pessoas não podiam adorar Jesus. Pensava Gorbachev que não havia mais nenhum cristão, que não havia mais nenhum crente atrás das cortinas de ferro. Para a surpresa de Gorbachev, 3 milhões, quantos? 3 milhões de cristãos por detrás da cortina de ferro levantam as mãos dizendo: nós servimos a Jesus, nós servimos a Jesus. Por quê? Uzias não pode parar o crescimento da igreja. Esse é o primeiro inimigo. O primeiro inimigo a ser vencido da chamada missionária é Uzias. Mas agora voltando, irmãos, vamos falar agora para a atualidade, porque nós temos que trazer para os nossos dias. Infelizmente, no mundo atual, estou pregando agora, mas há países do mundo que não têm a liberdade que nós temos. Países como a Coreia do Norte, países da janela 10 por 40, países ainda que há sistemas políticos, que não há liberdade religiosa, nem liberdade política para se pregar o Evangelho. E o que nós temos que fazer? Orar, enviar missionários, ou de alguma forma evangelizar, porque há maneiras e estratégias de alcançar esses povos. Os irmãos querem alcançar esses povos através de oração, através de maneiras de alcançar esses povos, porque ainda há muitos povos a serem alcançados, barreiras a serem quebradas, Uzias a serem vencidos, Uzias que precisam morrer para que essas pessoas possam ver a glória de Deus. Quem crê nisso? Esse é o primeiro inimigo da chamada missionária. Mas continuando o texto, estou pregando sobre vencendo os inimigos da chamada missionária. Outro inimigo que eu vejo nas entrelinhas desse texto, versículo 5. Depois que Isaías vê a glória de Deus, os serafins cantando santo, santo é o Senhor, Isaías ele vai dizer: ai de mim que vou perecendo. Interessante, irmãos, que um capítulo antes, capítulo 5, se você ver o capítulo 5, Isaías ele vai dizer do capítulo 5, do versículo 8 ao 32, ele vai dizer 6 ais. Quantos ais Isaías vai dizer? 6 ais. Olha, confere comigo. Capítulo 5, versículo 8. Isaías vai dizer: ai dos que juntam de casa a casa, reúnem herdade a herdade. Do capítulo 5, versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a mendice. Agora, do capítulo 5, versículo 18. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas e vaidade. Capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam mal bem e o bem mal. Ou seja, Isaías vai apontando o dedo e vai condenando as pessoas, né? Isaías vai: ai de você, ai de você, ai de você, ai de você. Mas depois que Isaías vê o Senhor assentado num trono de glória,
não diz mais, ai de você. Ele diz, ai de mim. É verdade. Eu não sei se você entendeu, mas aqui eu vejo o segundo inimigo da chamada missionária na minha vida, na sua vida, em nossas vidas, de uma forma geral. Que inimigo é esse? Nossas falhas. É verdade. Misericórdia. Sabe qual é o maior inimigo que pode impedir da obra de Deus se cumprir em nossas vidas? Maior que o diabo, maior que o mundo, sabe quem é? Somos nós mesmos. É mesmo. Misericórdia, Jesus. São as nossas imperfeições, são as nossas mazelas. Fala, Jesus. Esse é o maior inimigo nosso. Verdade. Eu estava lendo a biografia de John Wesley. John Wesley foi um dos maiores homens, talvez depois de Martim Lutero, um dos maiores ganhadores de alma, um dos maiores homens. Ele tirou a Inglaterra das trevas. Impactante a vida de John Wesley. Mas leia a biografia de John Wesley. Ele já era missionário da igreja anglicana, indo para os Estados Unidos, que ainda era colônia da Inglaterra, isso em meados de 1700. Aí o navio, que estava no Atlântico, sofre uma tempestade. Ele já era missionário, porque John Wesley era missionário. E o navio, o presbítero Roberto, pastor Onofre, sofre uma tormenta e ele fica com medo de morrer. Já pensou o missionário com medo de morrer para o inferno? E ele tem medo de morrer e ir para o inferno. Mas naquele medo da incerteza da salvação, ele escuta um grupo de irmãos dentro do navio cantando. E aquilo traz paz. Escute! Aquilo traz paz para a alma dele. E ele começa a seguir aquele louvor. E lá está um grupo de irmãos morávios cantando. Ele se junta àquele grupo de irmãos. E ali dentro daquele navio, ele tem um encontro com Jesus. Ali ele conhece Jesus. Irmãos, não basta ser religioso. Não basta segurar uma Bíblia, nós temos que realmente ter um encontro com Deus. Porque existe coisas, talvez exista algo aqui dentro de nós, que Deus não se agrada. E Deus nos chama nesse final de semana para nós ter uma renovação. Se existe alguma coisa dentro de mim ou dentro de você que atrapalha o agir de Deus, nesse congresso vai cair por terra em nome do Senhor. Tem que haver uma limpeza total. Não pode haver nada que impeça o agir de Deus em nossas vidas. Deus quer que nós paremos de dizer ai de você e diga: Senhor, eu quero ver a tua glória e que nada me impeça. Toca-me com brasas vinhas no altar. Tira de mim toda a iniquidade. Quem quer isso? Quem quer isso? Quem deseja isso? Eu tenho mais. Segura o relógio aí, Jesus. Quem quer ouvir mais? Olha, tenha paciência com esse pregador. Estou pregando sobre vencer os inimigos da chamada missionária. O terceiro está nas entrelinhas do texto. Está no versículo 3. Olha só. E habito no meio de impuros lábios. Aí nós temos que entender o contexto da história, o contexto histórico dos dias de Isaías. Entre os reis que Isaías viveu, como é que é o nome do servo de Deus ali? Vanici. Foi Uzias, Jotão e o terceiro foi Acás. Quem foi Acás? Isaías participou muito do reinado desse rei, contestando. Por exemplo, leia 2 Reis 16, você vai conhecer esse camarada. Quem foi esse rei Acás? 2 Reis 16 e 3, o Acás sacrificou seu filho. Imagine um rei de Judá sacrificar o seu filho a um deus pagão, irmão. Tem ideia disso? Matar o seu filho a um demônio? Você é o rei de Judá. Você tem ideia disso? E além disso, 2 Reis, confere aí, 2 Reis 16 e 10, se eu não estou equivocado, confere aí, 2 Reis 16 e 10, ele foi em Damasco, o reino
pagão, viu um altar pagão, que altar bonito. Não, esse altar aqui é mais bonito que o altar de Moisés, que Deus deu para Moisés. Não, eu vou levar esse altar. Foi lá, tirou o altar que Deus deu para Moisés e colocou no lugar do altar de Moisés, um altar pagão. Aí você pergunta, pregador, o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver, irmãos. Nós estávamos conversando hoje à tarde sobre o que está acontecendo no mundo. Nós vivemos uma época de relativismo. O que é relativismo? Não há verdade absoluta. Todas as religiões levam a Deus. E a Bíblia diz que há caminhos que parecem direito ao homem, mas no fim são caminhos de morte. Vivemos uma época de ideologia de gênero, uma época de engano, uma época de apostasia, uma época terrível. E eu olho as crianças nossas aqui, os adolescentes, e nós temos uma responsabilidade. Eu, por exemplo, tenho 46 anos, me criei na igreja, me converti em 1993, numa época que não tinha rede social, numa época, outra época, né? Quem era nessa época que era crente? Vocês sabem, mas vocês sabem que era um outro mundo, irmão. Eu fico preocupado com os adolescentes e crianças que estão se criando, crescendo, em uma outra época, na época do TikTok. Na época, quem conhece TikTok, sabe, né, irmão, o que é o TikTok? TikTok, Instagram. Só Deus para ter misericórdia dessa geração, irmão. Verdade, Jesus. E a tendência é piorar cada vez mais. Quem acompanha as redes sociais sabe o que aconteceu numa faculdade federal. Quem acompanhou? Uma faculdade federal, o que aconteceu? Questão de ética, eu não vou dizer o que aconteceu. Que aquela cidadão, sei lá o que é aquilo, fez numa faculdade federal, foi no Maranhão, né? Só o sangue de Jesus, irmão. Amém, glória a Deus. Irmãos, se falasse isso na década de 90, o que estaria acontecendo nas igrejas hoje, a gente não pode, não está acontecendo, mas nós estamos vivendo o cumprimento da palavra de Deus. Mas uma coisa é certa: eu e você somos o remanescente, e nós temos um compromisso com a palavra do Senhor, e temos um compromisso com essas crianças, com os nossos filhos, de ensiná-los os caminhos de Deus. Eu estava pregando quinta-feira, lá numa congregação em Joinville, que Noé, ele pregou 120 anos, ele me corrige se estiver errado, 120 anos, e ele não ganhou a sua geração, mas a sua família, ele fez entrar na arca. A sua família, ele fez entrar na arca. Ganhe pelo menos, diga para o seu irmão, diga para ele, eu não sou muito de fazer isso, mas acho que agora serve. Diga para o seu irmão, pelo menos a sua família você ganhe, pelo menos a sua família ganhe, pelo menos a sua família ganhe para Deus, pelo menos a sua família. O terceiro inimigo da chamada missionária é o mundo, é as ideologias. Mas lá no colégio, porque quando a gente pensa em missão, a gente pensa lá na China, no Japão, não. Fazer missão no colégio, na rua, em casa, nessa cidade. Lá você é um missionário, lá você é um evangelista, lá você tem que pregar na sua casa, na sua família. Lá Deus quer te usar como alguém pregando a palavra de Deus nesse mundo de ideologias erradas. Amém? Esse é o terceiro inimigo. Mas há um quarto inimigo. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar com uma tenaz. Aqui eu vejo o quarto inimigo. Brasa viva fala de poder. É claro que tirou o pecado, né? A iniquidade de Isaías, mas também fala de poder. E não tem como fazer missão, irmão, sem poder de Deus. Não tem. O poder de Deus acompanha. Amanhã vai ser um dos tópicos, né? Poder de investimento, vamos falar amanhã sobre a promessa e fala sobre um dos tópicos sobre o poder de Deus, que era para a época apostólica e ainda é para nós. Fazer missão sem poder de Deus. Os sinais acompanham a pregação. Frieza espiritual tomando conta de muitos lugares. Lugares que as pessoas nem creem mais nos dons espirituais. Mas quem é pentecostal ainda? Quem é pentecostal? Quem crê no poder de Deus? Aleluia! E para terminar aqui, irmãos, que as horas já foram. Versículo 8.
O texto que nós lemos. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se dispôs aí. Depois que ele viu aquela visão, que ele ouviu a voz, ele se dispôs. Ele não estava mais acomodado. Esse é o último inimigo. Além da frieza, que é o quarto inimigo, o último inimigo é o comodismo. A pessoa não fazer nada, ficar acomodada. Quem não é acomodado se dispõe, se coloca e diz: Senhor, estou aqui, usa a minha vida. Tem alguém disposto a fazer? Tem alguém disposto? Senhor, estou aqui. Será que você está disposto? Se Deus levantasse um profeta aqui e dissesse: ô Maria, é só uma suposição, tá? Ô João, ô Paulo, ô Pedro, eis que eu vou te enviar uma tribo de antropófagos. Pergunta para o irmão: você sabe o que é antropófago? Sabe o que é antropófago? Uma tribo de canibais, lá na Amazônia, não sei se tem, lá na África, você iria? Você iria? Uma tribo de antropófagos? Já pensou, irmão? Uma tribo de antropófagos, meu servo. É fácil a gente ir para um lugar bom, né? Mas já pensou? Aí eu vou até fechar a Bíblia, mas eu quero contar isso. Tem um livro chamado Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Já é um best-seller da CPAD. Quando a gente lê aquele livro, a gente se converte de volta. A gente vê que a gente não fez nada para Deus. E entre as 20 biografias, está lá Jerônimo Savonarola, está lá Martinho Lutero, John Wesley, Hudson Taylor, David Livingstone, Moody, Charles Finney, Jonathan Edwards. E lá, entre os últimos, está John Patton. Você vê, o inglês é terrível, irmão. Quem foi John Patton? Missionário entre os antropófagos. Ele era um jovem. Com isso termino. Quem está ouvindo, diga amém. Quem está gostando, diga glória a Deus. John Patton era um jovem escocês. Aí na igreja que ele congregava, no domingo pela manhã, lê, naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha celular, mas lendo uma carta. E na carta o pastor começou a chorar, porque os dois missionários daquela igreja, os canibais, os antropófagos, uma ilha do Pacífico, mataram, e cozinharam e comeram. E o pastor, infelizmente mataram os nossos dois missionários, e a igreja chorando, né? Aí o João bate o jovem: pastor, não precisa chorar não, porque eu vou no lugar deles. Não, eles vão te matar, vão cozer no caldeirão lá, não tem problema não, eu estou disposto. Pastor, olha, um dia nós vamos morrer e ser comidos por vermes? Sim, então, eu prefiro entre ser comido por vermes e ser comido por canibais, eu prefiro antes ganhar algum deles para Jesus eu vou. Está vendo aí? E ele foi, irmãos. Ele era casado e tinha uma filhinha. A mulher e a filhinha morreram. Quase morreu, os índios jogavam flecha nele. E a história diz que ele não ganhava. Aí Deus disse para ele: faça um poço. Sabe que na ilha é difícil de água doce, né? Você cava e a água é salobra. E ele cavou, irmão, e a água é doce, potável. E os canibais assim: olha, esse o Deus do homem branco manda água do céu, água doce, e água não. Esse Deus aí é poderoso, o Deus do homem branco. Aí eles foram lá assim: ó, se você cavar outro poço e a água for potável, nós te convertemos ao seu Deus. Mas se não for, a gente te mata, te cozinha e te devora. Aceita o desafio? Aceito. Ele começou a orar como nunca, né? Cavou outro poço. E quando a água veio, não veio salobra, veio potável. E o chefe dos canibais, o Deus desse homem é poderoso, manda água potável em cima e manda água potável embaixo. Vamos servir a Ele. E toda a ilha se converteu. E até hoje são crentes, porque ele se dispôs, ele se colocou. Mas hoje, irmão, deixa eu falar, você não fica bravo comigo? A geração de crente hoje, coloquei Deus contra a parede, pode colocar uma aranha, mas não Deus vivo, irmão. A geração de hoje: Senhor, eu vou para a igreja, se o Senhor não arranjar uma Rebeca, me dizia. A geração de hoje não é uma geração disposta
a se colocar na presença de Deus. Quem está disposto a se colocar na presença de Deus? Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Flávio Martinez, um grande apologista. Eu concordei com ele. A geração de hoje, o pregador ganha 5 mil, nós estávamos falando até, né? Anda de jatinho. É fácil pregar o evangelho, pregador coach que tem por aí. Mas daí Isaías foi cerrado ao meio, Jeremias lançado no calabouço. Não é verdade, irmão? Porque falava a verdade. Tem alguma coisa errada, né, irmão? Deus não quer pregadores, Deus quer profetas que falem a verdade e ganhem almas. Quem está disposto? Quem está disposto? Se coloque de pé, então. Se coloque de pé. 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 Tem alguém disposto nesta noite? Vamos vencer esses inimigos da chamada missionária. Vamos vencer o rei Uzias. Vamos vencer o mundo de ideologias. Vamos vencer a frieza. Vamos vencer o comodismo. Quem está disposto? Eu queria orar pela sua vida. Nesse culto missionário, quem está disposto a fazer mais pela obra de Deus? Quem está disposto? Quem está disposto a se colocar mais na presença de Deus? Quem está disposto? Deus está chamando para o maior propósito. Quem está disposto? Quem está disposto? Quem está disposto a se colocar mais na presença de Deus? A vencer esses inimigos da chamada missionária? Quem está disposto? Eu sinto a presença de Deus nesta noite. Eu sinto a presença de Deus nesta noite. Vamos orar? Levante as suas mãos, vamos orar.